Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos e dizendo que eu voltei depois de um tempo de descanso em Santa Catarina, fui muito bem coberto aqui pelo Lucas e a Renata e graças a Deus estou de volta. Eu quero falar dessa última semana de Jesus. Estamos vivendo a última semana de Jesus aqui na Terra. E ontem, no domingo, nós celebramos o conhecido como Domingo de Ramos. Em João capítulo 12, os versos de 12 a 19, diz assim: No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não tenha medo, ó cidade de Sião. Eis que o seu rei vem montado num jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e como foram feitos. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro, ressuscitou dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal miraculoso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: Não conseguimos nada. Olhe como o mundo vai atrás dele. É interessante vermos que, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos Jesus sendo coroado rei. Primeira coisa que é interessante, os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, relatam esse fato. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles contam a dramaticidade do texto. Jesus fala a dois de seus discípulos: vão até a cidade e sigam uma pessoa que está carregando uma lata de água. Ao chegar, vocês vão encontrar um jumento e uma jumentinha ao lado. Desamarre e traga. Se o dono perguntar, diga: o senhor precisa dele. E aí, Lucas diz que ao chegarem, estavam desamarrando o jumentinho. O dono disse: o que vocês estão fazendo? Eles disseram: o senhor precisa dele e depois devolverá. E o homem deixou levar. Ou seja, quando Jesus dá uma ordem, essa ordem, por mais difícil que seja, ela é sempre fácil de ser cumprida, basta ter fé. E foi exatamente isso que aconteceu com aqueles homens. Eles foram ali e encontraram. Outra coisa que chama a atenção: quando Jesus está entrando, que ele monta naquele jumentinho, as pessoas começaram a gritar: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus estava sendo coroado Rei de Israel. Bendito é uma palavra hebraica que significa salve. Quando os imperadores romanos conquistavam seus inimigos, eles entravam nas cidades com cortejo montado num cavalo alazão ou numa bica, que é aquela carrocinha, e a multidão gritava: Ave César, salve César. Ave é salve em latim. Note que Jesus está sendo coroado rei dos judeus. E ele está sendo coroado pelo povo. Isso está acontecendo uma semana, ou seja, não uma semana, mas 5 dias antes de ele ser crucificado. E aí então o povo não só diz: bendito é o que vem em nome do Senhor, mas bendito é o Rei de Israel. Outro fato que nos chama a atenção: Jesus está cumprindo a profecia de Zacarias, que está registrado lá em Zacarias 9:9. Não tenha medo, ó cidade de Sião. Eis que aí vem o seu rei, montado num jumentinho. Jesus mostra aqui que o reino dele é diferente. Os reis sempre vinham montados em cavalos por sangue, em cavalos alazões. Isso era status. Jesus vem num jumento, um animal de carga, um animal sem grande valor, um animal que era do dia a dia, por ser uma região montanhosa. É interessante quando você vê o quadro O Grito do Ipiranga, pintado pelo pintor Pedro Américo, em que Dom Pedro I está montado num cavalo alazão, com a espada levantada, onde ele disse independência ou morte. Aquela pintura é uma mentira, porque Dom Pedro I estava subindo de Santos para São Paulo. Era uma viagem difícil, íngreme, que só se fazia de mula.
E mais, durante o caminho tinha 2 postos para trocar a mula. Então, Dom Pedro I estava montado numa mula, mas não fica bem para um rei aparecer, né, numa pintura montado numa mula. Aí o pintor Pedro Américo colocou Dom Pedro I montado num cavalo alazão. O reino de Jesus é diferente. Jesus entra montado numa jumentinha e o povo o coroa rei de Israel, mostrando que o reino de Jesus é diferente, porque o rei Jesus, ele é vitorioso. Só se gritava para o rei vitorioso. Ele é justo, o reino dele é de justiça e ele é humilde. Hoje vemos tantos pastores, tantos líderes andando de carro blindado, andando com segurança. Jesus vem no meio do povo, montado num jumentinho. Preste atenção nos pastores de hoje e no Senhor Jesus. Será que eles se parecem? Será que eles se parecem? O nosso Rei Jesus é um Rei vitorioso, justo e humilde. E nós, servos deles, também devemos ser assim. Amanhã, Renato estará com vocês e eu volto na quarta-feira, se Deus quiser. Um abraço, até lá, fiquem em paz.